Aula 9, estudo de casos de diálogo fraterno 3. Nós vamos ter casos agora curtos, então nós vamos especular sobre possibilidades, tá? Eles não têm aí um roteiro determinado como foram os outros anteriores. Estudaremos nesta aula os capítulos 18 e 19 de Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Então você já vê pelo nome do livro, e são os casos meio complicadinhos. Né? José Petitinga me convidou a uma visita especial. Aqui são os espíritos tá, narrando a história. Tratava-se de um núcleo espírita respeitável que se mantinha fiel à codificação, onde o amor e a caridade se davam reciprocamente, de modo que todos, quando os buscavam, recebiam respostas afetivas e ajuda. Eles recebiam o que eles queriam? Sim ou não? Eles recebiam o que precisavam: amor, carinho, atenção. Né? Na casa em que Jesus opera, sempre existe fartura, mesmo que escasseiem recursos amoedados. Não é preciso ter dinheiro, não é preciso ter luxúria. É preciso ser rico em sentimentos elevados. E o que é interessante é que o Chico, quando se reunia debaixo do abacateiro para ler o Evangelho, tinha uma multidão que ia ouvi-lo e ele aproveitava ali para distribuir as cestas básicas, a assistência que muitos precisavam. Né? Mas se na casa de Jesus os recursos amoedados escasseiam, existe a fartura. E a fartura nos lembra da parábola do filho pródigo. Quando o filho sai, gasta todo o que tinha, ele volta e ele encontra um pai com fartura. A casa do pai é aquela que nos alimenta a alma. É aquela que você chega e eles vão te dar o boi cevado da esperança. Que você vai ser recebido de braços abertos pela fraternidade divina. Né? Mostrou-nos uma senhora assessorada por atento benfeitor espiritual e informou-nos que a paciente que lhe seria encaminhada em razão da sua sensibilidade mediúnica. Olha que interessante. Então, uma senhora com sensibilidade mediúnica ia ser encaminhada para o atendimento. Logo vimos adentrar-se uma jovem de mais ou menos 25 anos que fizera acompanhar da genitora que ficara esperando-a. Então, mãe e filha, né? Primeiro entrou só a filha. De imediato, percebemos-lhes a contenção de angústia, exteriorizando-se em ondas compactas que a envolviam em sombras, produzindo uma psicosfera asfixiante que a inquietava. Essas energias pesadas que envolvem a pessoa quando ela passa por um processo obsessivo são sufocantes. Elas fazem com que muitas vezes você não consiga falar, se expressar, pedir ajuda. Vocês já passaram por uma situação em que vocês queriam orar um Pai Nosso e não conseguiram? Então, e aí o que vocês fazem nessa situação? O que mais? Faz o quê? Pede ajuda em palavra direta, sem ser uma oração pronta. Mas vamos supor que você nem essa oração que você queira formular, você não consegue concatenar. Porque o processo obsessivo, ele não quer que você peça ajuda. Ele vai tentar te perturbar para você não ter equilíbrio nem para pedir ajuda. Esse é um processo desgastante. Pode ser que você consiga, pode ser que demore muito, pode ser que nem consiga. Eu pensei nisso, né? Se você cuida da depressão.
E não necessariamente porque é o obsessor que te jogou na depressão, que às vezes a gente entrou nesse estado, mas ele, por sintonia, ele acaba amplificando o seu problema. Eu continuava protegendo uma causa e delegava para o meu marido para outra pessoa que fazia comigo. Legal. Pedir ajuda para que outra pessoa também ore por mim, pelo menos naquele momento em que eu estou passando pelas dificuldades e que eu não estou conseguindo sozinho, né? Alguns recursos são importantes e a gente precisa ter isso em mente. Música. Música. A música muda a sintonia. E aí o obsessor, perdendo a sintonia, ele fala, perdi o controle. Depois você consegue fazer a oração. Não só a música, fazer coisas que você gosta, conversar com pessoas, pedir ajuda, conselhos. Existem muitas coisas que nós podemos fazer. Às vezes, o trabalho em si, quando você está nessa situação, ele não é tão indicado porque você não está conseguindo se ajudar. Então você precisa estar bem, você precisa realmente se cuidar. Tá? Mas a dica é essa. Um recurso que eu uso bastante é a questão da música. No nosso grupo de quarta-feira aqui de iniciação espírita, nós começamos a harmonização do estudo sempre com a musiquinha. Então a gente canta a musiquinha durante alguns meses, depois eu troco por uma outra, a gente canta outra musiquinha. Mas eu sempre falo para eles, gravem essa música. Porque na hora que vocês não conseguirem fazer oração, canta. Lembra da musiquinha, canta. E daí você consegue depois ter a válvula de escape para poder pedir ajuda. Né? Acompanhando-a, destacou-se um espírito de catadura cruel que lhe direcionava pensamentos odiosos. Nesse contexto em específico, o obsessor tem a vontade de prejudicar aquela pessoa. Ele não é simplesmente uma companhia por afinidade, mas sim alguém que tem o interesse de prejudicar. Emocionada, algo trêmula, sentou-se e, atendida cordialmente, teve dificuldade em expressar o sofrimento que a constrangia. Acostumada a situações de tal porte, a atendente gentil estimulou-a, informando: Esta é a casa de Jesus, onde todos nos encontramos em processo de transformação para melhor. Caso lhe possa ser útil, estou inteiramente às ordens. Qual é o seu problema? Aqui ela abre para a pessoa conseguir falar. Ora, mas o obsessor ele não estava ali constringindo, impedindo que ela, né, pedisse ajuda? Quando você faz esse esforço de vir até a ajuda, seja na casa espírita, seja na igreja, seja em qualquer lugar, a espiritualidade começa a te isolar do efeito obsessivo que você sofre, permitindo que você, pelo menos naquele momento, peça a ajuda que você precisa. É mais do que um simples problema, respondeu vagarosamente. Trata-se de um drama cujo desfecho temos será terrível. Então, na cabeça da gente, a gente já vai bolando que o que eu estou sofrendo vai cada vez mais chegar num ponto insustentável, vai nos prejudicar. Né? Não receie o que ainda não aconteceu, estimulou-a a ouvinte, irradiando empatia e bondade. Sempre há tempo de transformarmos tragédias em experiências abençoadas. Sempre tirar esse foco da pessoa de, o negócio está ficando pior, vai piorar, só vai. Porque é o pessimismo, né? Voltar o olhar e falar, calma, existe solução para tudo. Né? Até para a morte, porque a gente nasce de novo depois no plano espiritual. No meu caso, elucidou com certo pessimismo. Não, perdão. Não receie o que ainda não aconteceu, estimulou, aqui já foi. Né? No meu caso, elucidou com certo pessimismo. Não vejo como. Então veja que ela tem uma ideia fixa de que não tem como ser ajudada. Para ela chegar ali e pedir ajuda, é porque alguém deve ter empurrado, forçado, a própria mãe que está acompanhando, né? Fui ludibriada nos meus sentimentos.
As lágrimas, represadas no coração, começaram a fluir pela comporta dos olhos. Toda vez que nós passamos pela traição, nós enfrentamos uma quebra da confiança que é tão difícil de conquistar. Retomar a confiança é um processo quase impossível. A gente consegue confiar, mas não inteiramente como fazia antes. A gente consegue perdoar, mas a gente fica sempre com o pezinho atrás, com o receio de que a outra pessoa possa repetir o erro. Então, fica uma marca na gente, que quando se cura, vira uma cicatriz. E mesmo que curado, você passa a mão e você sente que está ali. Amei, enunciou com dificuldade, e fui miseravelmente traída após entregar-me a um verdadeiro chacal. Nós não sabemos amar. Nós, e eu incluo todos, estamos passando por um processo de aprendizagem nesse quesito. Muitos fracassam nessa tentativa. E não há um de nós aqui que não tenha vivido essa experiência, seja nessa ou seja nas outras encarnações que já viveu. E o que é importante a gente entender? Esse fracasso, ele não é para ser, para nós, culpa. O fracasso, aos olhos do Criador, é parte da experiência. Deus não se importa se você acertou ou se você errou. Deus se importa se você aprendeu para você não errar de novo. É óbvio que quem passa pela traição não quer passar por ela de novo. Não quer. Eu falo por experiência própria, porque já passei. Mas eu posso dizer para vocês que desenvolver a capacidade de perdoar, mesmo que você não siga mais com aquela pessoa ao seu lado, é um gesto de elevação que está à altura do que o próprio Cristo espera de nós. Se libertar do ódio, se libertar da mágoa, que são amarras que nos prendem ao outro. Aquele que odeia, aquele que está magoado, com remorso, ele não percebe, mas ele se prende àquele que é o objeto do seu ódio, da sua mágoa. É preciso que a gente se liberte. O perdão é libertador. Não significa que você vai esquecer o que aconteceu, porque você não tem nem Alzheimer e nem amnésia. Mas não significa que você vai cultivar sentimentos negativos com relação àquele que te magoou. Deixa ele seguir o caminho. A traição é como se fosse quebrar um cristal. Cola, nunca mais vai ficar como esse som, vamos dizer assim. Não fica perfeito, mas é o que eu falei, ficam as marcas, que são as cicatrizes, as rachaduras. Sim, não será mais como era antes. Porém, se você conseguir se libertar desses sentimentos prejudiciais, você segue a evolução. O outro fica com o problema, porque foi o outro que traiu. Mesmo que a outra parte não venha te pedir perdão, te pedir desculpas, mas você imaginar isso. Você sentir isso. Você converter. Existe uma palavra muito usada no meio espiritualista que é transmutar energia. Transmutar é pegar algo e transformar em outro algo. É você pegar ódio e você pode, por exemplo, transformar numa indignação, que é um ódio menorzinho. Você vai trabalhando isso. Depois você pode tentar pegar a indignação e transformar numa discordância, numa não aceitação.
você vai aos poucos modificando os sentimentos. E aqui a gente está falando de você vai romper um laço, que é um laço afetivo de amor, que se passou pela dor, e aí você está falando sobre romper o laço da dor, porque às vezes é a única forma da pessoa se manter aí em conexão com aquela pessoa é pela dor. Então aí a pessoa tem que passar por dois processos de rompimento. É bem profundo isso. É porque, como eu falei, nós estamos no aprendizado da lei de amor, certo? Então, quem é que pode falar que já sabe amar puramente? Então, se a gente não sabe amar puramente, então tem alguma coisa no meio desse amor que a gente diz sentir. Essa alguma coisa é o apego. É ela que nos amarra ao outro. É esse apego que prejudica. Esse apego é a união, esse apego faz a gente ter essa consolidação. Digamos que assim, o apego, ele é aquela amarração tão forte que você não quer soltar jamais. Só que o problema é a gente criar uma ideia de posse sobre o outro. É resistência. Entendeu? Se a gente foi criado simples e ignorante e sozinho, a gente precisa entender por que é que a gente se prende ao outro de tal forma a achar que tem que ser nosso, de gerar uma dependência. Tem pessoas que às vezes não querem terminar um relacionamento porque criaram uma certa dependência. Porque entraram nessa ideia de que não, sem você eu não sou feliz. É você que me faz feliz. A dependência, às vezes, de raiva e de autossabotagem, dependência, às vezes, de algo autodestrutivo. Não necessariamente tive uma conversa com uma amiga e aí ela só pensava na dependência emocional como romantizado. Mas existem aquelas pessoas que estão tomadas pela raiva, pela vingança, e elas criam essa dependência emocional. Sim. E nos ensina a doutrina espírita que os processos de obsessão, eles acontecem justamente por causa desse sentimento de ódio, de mágoa. Você mentalizando o sentimento com relação a outra pessoa, você é atraído até ela. Aí você desencarna com aquele sentimento de eu não quero ver fulano nunca mais. Só que você está vibrando isso e você é atraído para perto dele. Aí o que você não queria é justamente o que está acontecendo. Porque pela lei divina, você precisa aprender a perdoar para se libertar. Não tem outro caminho. E eu costumo dizer que é o amor adoecido. É o amor adoecido. Porque, querendo ou não, ele nos põe junto de novo. Né? Mas vejamos aqui. Amei, enunciou com dificuldade. E fui miseravelmente traída após entregar-me a um verdadeiro chacal. Usou-me em nome do meu afeto de mulher, inexperiente por largo tempo, dando-me a impressão de ser o companheiro anelado, desejado aí ardentemente para a existência. Enquanto não engravidei, tudo parecia correr bem. A questão do sexo é uma questão muito particular de cada um de nós. Nos ensina o benfeitor Emmanuel que a humanidade ela não é preparada para ser pai e mãe. Mas chegará o dia em que nós teremos uma escola em que os jovens vão aprender o que é ser pai, o que é ser mãe. Entender a responsabilidade que é engravidar, ter filhos. Para que nós não façamos o sexo apenas por fazer, mas para que nós entendamos a importância dessa ferramenta que permite a reencarnação de outros seres. As pessoas elas não têm a menor noção do que acontece no processo de fecundação. Todo mundo lê as obras de André Luiz e acha que todo mundo tem um planejamento reencarnatório bonitinho. Ilusão. Ilusão. Existem casos de sexo desequilibrado em que no momento da fecundação
o espírito que está ali, às vezes odiando, às vezes obsidiando, ele é atraído para o óvulo e o obsessor se torna o futuro filho. Pela lei de causa e efeito, é a chamada reencarnação compulsória. Ninguém foge à lei, é atraído. Então, quem acha que vai ficar aqui obsidiando, fazendo mal para o outro, uma hora ou outra é pego na armadilha da reencarnação. E é uma armadilha bonita, porque permite ao inimigo nascer como filho para receber o amor e tentar perdoar. A gente, às vezes, recebe filhos que você fala assim, é uma praga. É difícil conviver com essa criatura. Você mal sabe quem foi ele, ou quem foi você para ele. Mas a verdade é que sempre que há grandes dificuldades, há uma história por trás. Tá? Minha mãe, viúva, que não concordou a princípio com a minha decisão de estabelecer um lar com aquele escolhido, embora mantido por mim, graças ao trabalho de secretária que exerço em uma firma estrangeira, terminou por aceitar a situação que lhe constrangia, pensando na minha e na felicidade de todos. A mãe não queria, acabou cedendo porque é o desejo da filha, mas veja o erro dela. Ela bancava o rapaz. Ela começou um relacionamento todo torto. Uma pessoa que não conseguia se sustentar, estava sendo bancada por ela. Ela achou que talvez fosse segurá-lo com a gravidez, ou nem pensou nisso, mas acabou engravidando. E o que deu? Não é o que o rapaz queria. Era um irresponsável, não tinha maturidade. Gente, o relacionamento requer muito diálogo. Requer muito assim, vamos namorar? Vamos. Ah, quer ter sexo? E se eu engravidar? Ah, não, não vamos falar disso. Não, nós vamos falar disso sim, porque pode acontecer. Não, a gente usa preservativo. Ainda pode acontecer. Ah, e você toma remédio? Ainda pode acontecer. Faço laqueadura? Ainda pode acontecer. Então, e se acontecer? Ah, eu não quero ser pai. Então não tem sexo. É preciso entender isso. Por quê? Porque a gente precisa assumir responsabilidade. Se eu não conversar, se eu não souber o que o outro quer para esse relacionamento no futuro, eu preciso reavaliar se vale a pena manter. Não que o outro seja obrigado a concordar com o que eu quero. Não. Mas se não há um acordo, fatalmente, se acontecer uma gravidez, vai ter esse tipo de problema. Então é preciso ter diálogo. Quem tem filhos, sempre conversem com os filhos sobre isso. Vocês não vão conseguir impedi-los de vivenciar essas experiências, mas vocês podem pelo menos orientá-los. Quando ocorreu a fecundação e pude confirmá-la, com exames específicos, e lhe dei a notícia, ele transfigurou-se, informando-me que não desejava ser pai, que isso não estava nos seus planos futuros. A única solução seria o aborto. E as pessoas elas não fazem ideia do efeito do aborto, de como isso é sério, de como isso pode acarretar séculos e séculos de sofrimento. Ainda nas obras de André Luiz, em Nosso Lar mais precisamente, a aproximação de uma mulher aos portões de Nosso Lar, em um dos capítulos chamado O Vampiro. A mulher se colocava na condição de uma pessoa sofredora, necessitada, queria ajuda. E André Luiz, e se não me falha a memória, junto com ele estava Narcisa, ao olharem, fala assim, não, essa mulher precisa entrar, vamos deixar entrar. Só que a enfermeira, um pouco mais experiente, falou, não, vamos chamar o chefe de segurança, porque eu não posso autorizar, né? Foram chamar, quando chega o chefe de segurança, ele olha de longe e fala assim, não, vocês estão doidos, pode não.
Como não? Isso é falta de caridade? Ele fala assim, André, fixa o teu olhar naquela mulher mais profundamente. Porque o olhar espiritual é diferente do nosso, né? A gente é meio cegueta, assim, você força o olhar e não enxerga nada. O olhar espiritual, ele aprofunda-se. Ao fixar o olhar, André percebeu pontos pretos, manchas pretas em todo o perispírito daquela mulher. O que é aquilo? André, são os fetos que ela cometeu aborto porque ela era enfermeira e abortou muitas pessoas. Enfermeira ou parteira, não me recordo. Não necessariamente o aborto dela própria. Ela É. não. Seu próprio ou de outra pessoa causar o aborto é sempre o lado equivocado da escolha. Entende? Quanto mais faz, mais você se vincula àquele espírito. Aí você fala assim, então eram os espíritos que estavam lá, aqueles pontinhos pretos? Não. É a consciência gerando nelas manchas escuras da energia que se impregnou de ódio, de revolta, dos obsessores. Os bebês que desencarnaram podem até já ter reencarnado, mas ela carregava consigo todo aquele sofrimento. A eutanásia tem o mesmo efeito. O homem não tem o direito de decidir sobre a vida, só Deus. E esse é um problema sério. É óbvio, é óbvio que nós só vamos entender isso o dia que a medicina, ou se quiser a ciência, der as mãos com a espiritualidade e falar assim, vamos trabalhar juntos. Então o médico vai lá e fala assim, olha, o paciente meu não tem como ser salvo. Não tem. Sofre demais. E ele quer desencarnar, ele quer a eutanásia. Vamos consultar um grupo mediúnico, vamos ver com a espiritualidade o que o mentor pode trazer de orientação para nós. Se ele falar que é o melhor caminho que está autorizado, a gente faz. Se não, nós vamos respeitar o que é melhor para essa pessoa. Porque na maioria dos casos, se não 100%, tá? O período de sofrimento que parece doloroso, parece criminoso deixar a pessoa naquele estágio, é exatamente o que ela precisa para despertar, para se arrepender, para buscar Deus. A gente não sabe a história daquele espírito. Então, decidir sobre a vida ou a morte, o médico é sempre orientado à vida, trabalhe pela vida. A morte deixa que Deus vai tentar mudar. Sim. Sim. É uma lei dos homens. É. Uhum. E quando o aborto espontâneo? Ah, o aborto espontâneo ele tem várias causas, mas se é espontâneo você não tem responsabilidade, a não ser que você negligencie, por exemplo, situações de cuidados, entendeu? Coisas do tipo que possam provocar o aborto. Mas ainda assim, o efeito é muito pequeno em termos de responsabilidade se comparado com aquele intencional que era abortado. Tá? Porque vamos supor que você sabe que você precisa de tais vitaminas, que você precisa de repouso, que você precisa disso, daquilo, e você faz tudo o contrário. Esse aborto pode acontecer e você tem parte de responsabilidade. Então, a gente tentando fazer o melhor para que a vida prevaleça, se acontecer o aborto, é algo natural. E ele pode ocorrer por o espírito que vai nascer rejeita a mãe, ou ele pode ocorrer por o espírito que vai nascer, ele tem um perispírito tão danificado que ele não consegue vingar na primeira encarnação que ele tenta, ou a mãe rejeita o filho. Isso só no vibracional, tá, gente? Só no pensamento, só no sentimento. Tá? Então, existem vários fatores que podem acontecer para gerar um aborto. E a gente precisa sempre, nessa situação do aborto, buscar terapia, buscar ajuda para a gente se reequilibrar,
Porque todos podem passar por isso, e ao passar por isso, nós podemos nos reerguer e tentar de novo, dar a chance para esse espírito voltar. Muitas vezes, segundo o nascimento, ou segundo a segunda gravidez, é daquele mesmo espírito que tentou vir. Às vezes são não necessariamente ela não queira engravidar, ela rejeita por questões de vida passadas. Pode ser por ela não querer a gravidez, pode ser por ela ter a divergência vibracional com relação àquele espírito que vai nascer, que é o inimigo dela do passado. Então não é fácil. Tem um filme espírita que foi muito pouco divulgado, se não me falha a memória, é E a Vida Continua. Já assistiram? E ele fala sobre os casos de aborto, a espiritualidade da colônia vai promovendo aí o retorno desses espíritos. Deixe-me viver isso, deixe-me viver, verdade. O deixe-me viver, eles vão fazendo o processo de tentar trazer de volta esses espíritos que foram abortados. É um filme muito bonito, mas ao mesmo tempo que a gente precisa refletir bastante sobre os acontecimentos ali. É o deixe-me viver mesmo. Pode lembrar. Muito bem. A minha formação moral e religiosa, no entanto, não me permite aceitar a prática desse vergonhoso crime e recusei-me com decisão. Tem importância, então, a religião, gente? Olha como ela pode nos ajudar, pelo menos, a frear certos impulsos. Né? As discussões surgiram, cresceram e, no momento de agressão verbal, o canalha saiu de casa para não mais voltar. O que ele estava querendo? Uma desculpa para fugir. Né? Respirando com dificuldade, em face da emoção e do estado avançado de gestação, foi atendida por meio de passes aplicados pelo mentor da atendente, que afastou o espírito hostil que acompanhava sem que o mesmo se apercebesse, acalmando-a um pouco. Então, ali no atendimento fraterno, ela recebeu a primeira assistência, o obsessor se afastou um pouco, ela começa a voltar a respirar melhor. A seguir, recuperando o equilíbrio, ela prosseguiu. O pior aconteceu-me há poucos dias. Gente, tem coisa pior ainda para acontecer? Fazendo uma ultrassonografia com receio de que os choques emocionais pudessem haver prejudicado o bebê, recebi o diagnóstico terrível. Trata-se de um anencefalo. Recentemente nós tivemos os casos do Zika vírus, chikungunya, né, que acabavam causando aí esse problema de bebês anencéfalos. E que, na medicina, no olhar da medicina, são bebês que não vão vingar, que podem durar uma semana, um dia, um mês. Pasmo, tem bebês que estão há anos vivos. E para eles isso é ótimo, porque esses espíritos que estão nessa condição estão recuperando a sua forma perispiritual. Nós já vamos entender o que pode causar isso já já. Não poderei tê-lo, ele irá destruir a minha existência. É o olhar da mãe que sabe que vai ter muito mais trabalho, que não vai ser fácil, e que pode até ter problemas, né, complicações do parto, saúde. Não suporto imaginar o que me acontecerá até o momento do parto, conduzindo um monstro no meu ventre. O olhar dela já é o olhar que o obsessor quer. Enxergue o monstro no seu ventre. O obsessor quer que ela chegue ao ponto de cometer o aborto. Parece ser maldição da divindade essa herança infeliz. É maldição, gente? Será que a gente sofre por acaso? Será que existe um motivo por trás disso? Sempre tem, né? O médico propõe-me o aborto, com o que minha mãe concorda plenamente, e estou inclinado a fazê-lo, embora isso me violente. A parte moral está tentando balancear, está tentando impedir que venha a acontecer. Mas a pressão do médico, a pressão da mãe, o namorado que fugiu, tudo a impulsiona para aceitar o aborto.
Algo, porém, grita-me nos refolhos da alma, suplicando ajuda, enquanto uma estranha força maléfica se vem apostando das minhas resistências, gerando um sentimento de antipatia que se vai convertendo em ódio contra esse ser que me pode matar. Tem duas forças trabalhando ali, não tem? O bebê que pede para viver, o obsessor que pede para matar. E a consciência que fala, estou apontando para o caminho certo. Presta atenção. Ontem o nosso estudo aqui da série psicológica da Joana de Ângeles foi sobre o despertar da consciência. E eu vou falar para vocês, gente, se a gente prestasse atenção nessa tal de consciência, a gente não errava nada. Porque ela sempre aponta para o certo. Mas a gente não quer ouvi-la. A gente abafa a voz da consciência e fala, eu que sei. A escolha é minha. Como dizem muitas vezes as mulheres que apoiam o aborto, o corpo é meu. E no caso, quando a pessoa, a mulher, a pessoa com violência sexual, e disso gera gravidez, como que a espiritualidade nos orienta? É interessante que, com base na ideia de que não existe efeito sem causa, não existe acontecimento sem uma causa gerada, ninguém vai passar por essa situação se não precisou viver a expiação. O mal que um dia a gente fez, a gente vivencia. Por esse olhar que a doutrina espírita tanto trabalha, mesmo na condição em um abuso, a vida do bebê não tem nada a ver com o violentador. O bebê não é outro espírito, gente. Ele não tem ligação com esse cara. Mas é lógico que a mulher aceitar ou não ter esse bebê depende muito dela, porque a experiência que ela viveu nem sempre ela tem condições de lidar com aquilo. Só que se ela escolher pelo aborto, ela pode aumentar o seu sofrimento, porque ela vai estar matando o bebê. Ela já foi estuprada, ela não vai se apagar aquilo da mente dela. Não adianta que, mesmo eliminando o bebê, aquele fato aconteceu. E a grande questão é como ela vai suportar esses dois problemas depois. Isso veio com o rapaz. A mãe dele foi vítima de estupro, né? A mãe dela prostituía ela. E aí ela engravidou e a começou com os filhos, ela fugiu, né? Começou com os filhos, casou, teve essa criança, ele tem a minha idade, estudamos juntos. E então, saber dessa história me chocou, né? Porque você não olha para uma pessoa e fala, nossa, ela é fruto de um estupro. Você não imagina isso, então isso conhecê-lo mexeu comigo até os dias de hoje, mexe comigo, me emociona com essa história. Então eu acho que a gente consegue superar pelo amor, mas a gente, nessa questão de acolher, é muito difícil quando a gente lida com pessoas que querem fazer eutanásia, com pessoas que querem fazer aborto e querem fazer eutanásia também de animais. Então é uma situação muito complicada, muito delicada e de muita sensibilidade, porque a gente é capaz de amar, essa pessoa é capaz de se transformar e a gente pode, e é paliativo, né? O aborto é uma situação paliativa, não vai resolver o trauma e a dor. Se a gente conseguisse tratar e cuidar e curar, que é o cuidar, né? Vai passar o resto da vida cuidando dessa dor, ela talvez consiga ressignificar no acolhimento e talvez aceitar essa criança ou passar por uma tradução. E a criança, sabe? Ele sabia? Como o médico imaginando na cabeça dele saber que a mãe passou por Loucura. Precisa de ajuda, precisa de terapia, precisa de amor. falar para ele, você foi Ele sabia. deve ser. Cresceu sabendo, tinha os irmãozinhos dele, né, também, que aí era do desse casamento, e ela era diretamente uma casa de filho.
Então, ele cresceu no A- Ele deve ter é, outra visão. Agora a pergunta que fica é a seguinte: essa pessoa que é filho, fruto de um estupro, que você conheceu, é uma má pessoa? Ele era muito gentil. Merece viver? Essa questão. Como que a gente decide se a pessoa merece ou não viver sem ter dado a chance para ela? Porque todos merecem. Imagina o quanto ele não deve ser grato por essa mãe que conseguiu superar, dar seu favor, contar para ele. Uhum. Pode. É por isso que não dá para ajudar a mãe. Só não usar. Vamos pegar a lixeira, que eu acho que é o homem mais, assim, né? Da participação. Mas aquela mãe que teve, jogou na lixeira, ela ainda é mãe. Ela cumpriu o papel dela da espiritualidade, né? Ó, eu tenho uma aluna que ela trabalha no berçário, no hospital, e ela vê muitos casos assim, da mãe ter o filho, às vezes é um fruto de um estupro, ou às vezes de um relacionamento conturbado, ou ela não tem condições nenhuma de criar, mas ela decide ter, depois que nasce, ela vai embora. E ali ele é encaminhado, né, para uma instituição que vai tentar depois arrumar uma família para ele. Pelo menos foi colocado na vida. Só que assim, se era para ela seguir com ele, se era para eles viverem, lá na frente eles vão voltar a se reencontrar. De alguma forma. Como dizem, né? Deus escreve certo. Mas quem treme na linha somos nós. Nós estamos tocando em alguns pontos que são nevrálgicos, eles são dolorosos. Nós falamos de bebês, nós falamos de animais, de eutanásia. Muitos de vocês têm animaizinhos, alguns já talvez tenham utilizado o recurso da eutanásia. Eu não estou aqui para condenar ninguém, só para trazer reflexões. Nos 10 mandamentos existe uma lei sobre matar. O que ela diz? Em teoria, só que Deus, prestem atenção, gente. Prestem atenção. Não é isso. Calma, Fabiano. Fabiano. Vocês não estão entendendo. Eu estou trazendo uma reflexão. Tá? Então, o que eu quero que vocês entendam. Na nossa condição evolutiva, Deus respeita os atos que nós cometemos, porque Ele sabe que a gente não pode fazer melhor do que isso agora. Mas Ele espera que a gente vá refletindo e vá se melhorando. À medida do possível, respeitando a vida de todos. À medida do possível. Aprendendo a amar, aprendendo a conviver, porque os animais são nossos irmãos menores. As plantas também são. E a gente vai aos poucos aprendendo a conviver. Cada um de nós passa nesse processo por etapas. Tem gente que hoje fala assim, eu não como carne e respeito os animais. E é uma escolha dessa pessoa. Isso não a torna mais espiritualizada. A alimentação não é o que nos torna espiritualizados, mas é o sentimento pelo qual me move a mudar a alimentação, a respeitar o animal, a lutar pela vida. Quantas vezes, quantas encarnações nós vivemos poluindo, matando, sem se preocupar? E hoje nós estamos vendo muita luta de gerações novas que vão chegando para impedir esses abusos, esses excessos. E a humanidade está ainda tropeçando. Lembra, aqui é provas e expiações. Qual é a predominância dos espíritos daqui? Terceira ordem. Quem são os espíritos de terceira ordem? Não são os bons, gente. Certo. Ao mesmo tempo, durante toda a evolução da humanidade, durante outras religiões, justamente que
Mas era aceito o sacrifício de animais por pessoas ignorantes. Não, como sacerdotes. Calma, calma, calma. Deixa eu explicar. Os grupos chamados de iniciados, que tinham mediunidade, eles não praticavam isso porque eles recebiam, através da mediunidade, os ensinamentos que hoje nós temos na doutrina espírita, que são abertos. Mas eles falavam assim, e o povo? A grande massa? Eles não têm a menor condição de entender isso, porque não veem, não ouvem, não entendem, são ignorantes, são bárbaros, são rudes. Então o que eles faziam? Criam um ritual. Eles precisam ver a coisa acontecer. E através do ritual, eles vão se acalmar. Então os povos, durante muitos séculos, muitos até milênios, né, vêm fazendo os tais rituais de oferenda, matando o animal. O próprio povo hebreu e judeu fazia isso. É isso. Inclusive os samaritanos, que têm a rixa com os judeus, eles fazem o sacrifício de animais para provocar os judeus. Os judeus não fazem mais. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês é que assim, os iniciados sabiam que aquilo não era necessário. Mas eles eram poucos. Pouquíssimos. Aí você fala, e o sacerdote fazia? Por que ele fazia? Ele tinha que mostrar para o povo que tinha que fazer aquilo, mas ele mesmo sabia que aquilo não era necessário. A própria mumificação. Os sacerdotes do Egito descobriram que, poxa, eu estou vendo o espírito aqui porque eu tenho mediunidade, eu sei que o espírito não vai voltar na múmia. Mas e o povo? Deixa acreditar. Porque voltava em dinheiro para fazer a mumificação. E porque, lembra que nós comentamos na aula de quarta? O poder era do faraó e dos templos. Então, se eles não controlassem a população, eles não faziam frente ao faraó. Então, eles disputavam com o faraó o poder. Isso aí na história da humanidade, gente, se você for se aprofundar, é muito difícil da gente entender hoje. Mas naquela época isso era algo normal. Tá? Então, aos poucos, nós vamos trabalhando essa ideia de aprender cada vez mais a respeitar. Todo mundo no seu tempo, tá bom? Muito bem. O pranto aumentou. O pranto aumentou e novamente foi socorrida com assistência fluídica de reequilíbrio. Porque quando ela entrou nessa emotividade, ela caiu a vibração. Inspirada e tocada no cerne do ser, a atendente fraterna explicou-lhe. É realmente doloroso constatarmos a indiferença de certos indivíduos em relação à progenitura. Quantas pessoas não ligam para isso, né? Que são indiferentes? Desejam fruir as satisfações do sexo, mas não corresponder-lhe às consequências naturais que do ato se derivam. Desde que não se deseja a paternidade, é muito fácil recorrer-se aos contributos impeditivos à fecundação. De fato, há meios para tentar, né, proteger-se para que isso não aconteça. Né? Mas eu acho que o meio mais eficaz é sempre o diálogo. Porque o diálogo vai orientar sobre muitas coisas. Inclusive sobre a questão de, tudo bem, queremos ter filhos, mas passou no médico, como é que você está de saúde, porque você às vezes vem de um outro relacionamento, às vezes a pessoa não sabe que traz uma doença. Tudo isso é importante, gente. E às vezes o casal não tem esse tempo, na pressa de querer estar junto, de querer agarrar um ao outro, acabam fugindo às coisas mais simples e básicas, que é se proteger. Né? Todas as ocorrências obedecem a um esquema de causa e efeito, como é inevitável. Não se aplicando os mecanismos restritivos à procriação, não se tem o direito a decidir de maneira infame contra a vida que foi gerada por ato espontâneo e normal. Olha que interessante. É a visão da doutrina espírita sobre essa questão. Nem se proteger, a pessoa se protegeu e ela quer decidir sobre a vida do bebezinho, tadinho. Né? A fuga a essa responsabilidade é um gravame muito sério na economia moral do ser humano.
na nossa organização moral, na nossa estrutura. Né? Embora a covardia moral que caracteriza o desertor, você não tem, por sua vez, o direito de descarregar a mágoa, a decepção no ser que Deus lhe empresta por algum tempo, a fim de evoluir, cometendo mais grave erro do que o genitor insensível. Quer dizer, se ela comete o aborto, ela é tão insensível quanto aquele pai que fugiu, porque está abandonando a criança. Né? Mas é um monstro que nem sequer terá vida após o nascimento, interrompeu-a abruptamente. Então a mulher que está grávida, para quem chegou agora, está grávida de um anencéfalo. Né? E o pai não quis ter o filho e fugiu. A mãe dela a apoia no aborto. O médico a incentiva ao aborto. E ela tem princípios morais que estão relutando ali a aceitar isso. Escutei aqui, segundo você, como é, que às vezes tem um espírito que precisa passar por essa experiência de ele vir, está certo, ele só passa pela concepção, nasce e ele precisa morrer. Ele precisa morrer. Será que também, vamos fazer uma coisa assim, o espírito também precisa passar pela concepção e logo depois morrer, seja em aborto espontâneo ou em aborto provocado? Assim, o aborto espontâneo. O espontâneo, sim. O espontâneo, sim. O provocado, não. Porque o provocado é uma decisão da pessoa. Mas mesmo provocado pode ser usado no benefício do espírito que está ali no plano. Porque, afinal de contas, nada é desperdiçado. Até mesmo o mal que a gente pratica pode ser usado também. Sim, há um olhar bem distante na evolução do ser, aquele mal que ainda ele acontece porque a gente não evolui o suficiente para praticar o bem, ele vai ter um efeito positivo. Mas é um remédio tão amargo que se você fala assim, eu poderia tomar o menos amargo, eu escolhi tomar o pior remédio de todos. Então, nesse caso, ele vai ser pior para mim. No caso de uma escolha do aborto, o problema é a revolta do espírito do bebê quando ele sofreu o aborto. Porque ele não entende esse lado de, eu merecia isso e agora eu vou tentar reencarnar de novo. Ele não sai dali tranquilinho. E a maioria de nós não vai ter sentido com isso. A gente entra na vibração que a consciência vai cobrar, você não devia ter feito, o que você fez é maldade. E o espírito do bebê vai virar o obsessor. Você sente injustiçado. Ele passa a obsidiar a mãe. Olha só como é o problema. Percebemos a história da mãe com esse para pedir esse processo de rejeição? Nenhuma história pede processo de rejeição. A rejeição sempre é uma escolha nossa. Por quê? Por exemplo, eu posso pecar. De repente vir como pé com uma mãe em outra encarnação, eu abortei ela, ou sei lá, alguma coisa assim. E daí, sei lá, para equilibrar, digamos assim, um ajuste no sistema, eu poderia Ser abortado. ser abortado. Desde que não for uma escolha dela, foi um aborto espontâneo, não tem problema. Você passou pela expiação do aborto, certo? O problema é ela fazer isso consciente, porque ela quer. Esse é o problema. Mas consciente eu não é responsabilidade dela. Não, senhora. Desde quando o aborto espontâneo é responsabilidade da mãe? Uma mãe que cuida, que se alimenta, que deseja o filho. E ela tem um aborto espontâneo por um acontecimento, seja físico, ou seja de rejeição vibracional, mas que não foi ela que causou. Mas mesmo o aborto espontâneo, ela não tratou antes quanto algo, ela concorda. Mas não tem planejamento de, fulano vai encarnar em você para você abortar com tantos meses. Não existe isso. Onde você já planejou isso? Ele vai tentar encarnar. Agora, se ele vai sobreviver um mês, se ele não vai sobreviver, isso é uma tentativa. Não tem um planejamento de ele já vem para ser abortado. Será que não acontece? Por exemplo, o espírito que está com o perispírito muito prejudicado. Ele passou, sei lá, por uma situação que ele mesmo prejudicou. Aí ele não consegue, ele vai
vamos colocar, fazer o processo dele, sabendo que não vai vingar, ele vai ser espontâneo, mas ele precisa passar por diversos espontâneos até a reconstituição. Sim, sim. Só que mesmo nesse caso, eles sabendo que a probabilidade maior é de um aborto espontâneo, eles querem que ele venha, porque se ele conseguir nascer, é muito melhor do que ele ser abortado. Então, assim, ele tem uma probabilidade alta disso acontecer. Não significa que foi planejado. Ah, não, a gente está colocando ele ali porque agora a gente quer que ele venha passar pelo aborto espontâneo. Não é isso. Diga. Por exemplo, há 12 anos, eu estava num lugar assim, uma mãe muito valente, uma senhora, falou, pensar que eu fiz tudo para morrer, mas com 12 anos. Então, e depois eu soube que ela fez outros abortos, depois que eu já fiquei sabendo, a gente escuta do vó falando. Então, ela fez tudo para eu não nascer, né? Tanto que Deus estava dando dinheiro grudado, as coisas que não tinha que nascer, eu precisava nascer do inferno, enfim. E eu morri. Felizmente estou aqui, né? Com 18 não anos. Não tomei, graças a por isso que é Aparecida. Porque quando morreu, daí ela pôs o nome de Deus, nós só precisamos tomar conta, e ela tomou, né? Uhum. Então, é um caso, né? Existem muitos casos. A questão de dar certo ou não dar certo, são muitas histórias, são muitos acontecimentos. O que a gente tem que sempre colocar em mente é isso. Não existe um planejamento reencarnatório planejando para dar fracasso. O propósito nunca é o fracasso. O propósito é o melhor sucesso possível. É lógico que o fator de vai vingar, não vai vingar, vai conseguir nascer, não vai conseguir nascer, depende de várias situações. Ok? Então, isso não faz parte do planejamento. Ideia de como que ele vai ficar, não é a não ser que seja certo. Ele nasce já pronto para morrer. Então, mesmo o anencefalo, como eu falei, ele pode realmente já ser abortado antes, ele pode nascer e morrer em algumas semanas, em alguns dias, ou às vezes em um mês, ou ele pode ficar anos. Então não tem. O médico fala assim, não, ele não vai durar. O médico vai falar. A ciência diz isso. Não sei se vocês conhecem o Dr. Paulo César Frutuoso. Ele tem um filho anencefalo. Que por causa do Zika vírus ficou anencefalo. E ele luta, aliás, filho não, perdão, ele tem um neto, um neto. E ele luta até hoje com esse neto. E ele fala, o médico, a ciência, falava que não vai viver, não vai viver. Está aí. Está aqui. Eu acho interessante mesmo focar, por exemplo, na moça que está sendo atendida, porque é um momento, assim, falando como mulher e pensando no lugar dessa pessoa, horroroso. Não é uma coisa que ninguém deseja para nenhum filho, mas até no caso dela não seria muito atendimento, ele seria sequencial. Vocês vão ver a sequência do atendimento. Ela vai dar spoiler, gente. Mas você está certíssima. É voltar o olhar para essa mãe, porque ela é o ser em desequilíbrio nesse momento que pode causar todo o problema maior ali, e depois tem uma continuidade do atendimento. Né? Esse atendimento ele não é ali só naquele momento. Tá? Então, nesse momento, em face de ressentimento que a dominava, atraiu o perverso espírito, aumentando a cólera contra o filho indefeso. Como ela baixou de novo a vibração, o obsessor se aproximou de novo, e aí ela voltou a sentir ódio pela criança. Sem abalar-se e preservando serenidade no mesmo tom de voz, a atendente esclareceu, visivelmente inspirada pelo seu benfeitor espiritual. A vida, seja em que forma se expresse, é dom de Deus, que nola confere e a retira somente Ele quando lhe apraz. É o que a gente já falou, né? Deus é quem decide sobre isso. Desde que a vida do filhinho será breve, por que não lhe permitir o ensejo, a oportunidade de avançar no rumo da felicidade?
Por que não dar chance para esse espírito, como a gente tem o conhecimento na doutrina espírita, de tentar nascer e pelo menos reparar o seu perispírito, tentar se melhorar, já que essa mãe é o veículo pelo qual a misericórdia divina está permitindo que ele venha. Né? Muitos laços devem unir ali ambos. Interromper uma gestação sob qualquer alegação, mesmo essa que se esconde sob o eufemismo de aborto terapêutico, é crime vergonhoso e um perigo perfeitamente evitável. É crime pela lei do homem, o aborto. Né? Em alguns países, infelizmente, não é mais, como a Argentina teve essa mudança. Mas, acima de tudo, é crime pela lei divina. Escolher pelo aborto, né, fazê-lo propositalmente, é um crime. Então, cuidado. Ninguém renasce com limitações e teratologias desse porte sem motivos ponderáveis perante as leis que governam a vida. E quando a gente está passando por essa situação, é lógico que a gente olha o presente. Que o presente é uma situação de uma mulher abandonada que está sendo induzida ao aborto por mãe, por médico, um filho com um problema físico grave, e você olha o presente e fala, ela tem tudo para estar certa se ela escolher o aborto. Mas quando você olha a história dos envolvidos, quando se desdobram as reencarnações, você fala, não faz isso. Porque aqui pode ser um ponto importante de reajuste familiar, que o passado causou tantas dores, tantos problemas, e agora pode eliminar isso. Esse espírito que renasce em situação penosa lhe está vinculado por laços fortes de afetividade, necessitando agora do seu concurso de mãe para sublimar-se. E a mulher diz, não posso esperar mais. Ela tem que tomar uma decisão. Desde que tive a notícia da sua degenerescência, que sou acometida por pesadelos terríveis, vivendo cenas de horror e de sangue, que me estão extenuando e quase levando-me à depressão ou à loucura. Ela passou a ter visões, principalmente sonhos, de sangue, o feto mergulhado no sangue, representando morte, é o obsessor intuindo e induzindo-a ao sofrimento. Entende? Quando ela teve a notícia que ela já estava totalmente abalada, ela baixou mais ainda a vibração. E aí o processo obsessivo começa a criar imagens mentais. Venha em busca de socorro, pelo amor de Deus. Acostumada aos gritos do sofrimento interior daqueles que por ali passavam, a nobre atendente umedeceu os olhos e respondeu com dúlcida vibração de ternura. Conceda ao filhinho infeliz o que você espera receber de Deus, a vida. Vocês já pararam para pensar que todo mundo que defende o aborto é alguém que nasceu? É alguém que nasceu. E essa pessoa que defende o aborto, ela não pensa, e se eu não tivesse tido a chance de nascer? Entende? Desde que você tem sido assaltada por sonhos terríveis, o seu inconsciente está exteriorizando ocorrências infames de ontem, nele gravadas, que se podem repetir hoje, complicando mais o seu historial humano. Esta é a sua vez de usar de misericórdia, você que muito a tem desejado. Então a gente pede no Pai Nosso que Deus nos perdoe. Do mesmo jeito que nós fazemos o quê? Acho que ninguém faz aqui. A gente faz o quê? De novo? Então a gente precisa entender essa conexão. A gente pede para Deus nos perdoar porque nós colocamos uma condição. Pai, nos perdoa da mesma forma que a gente perdoa os outros. E se eu não sou misericordioso, eu não estou perdoando. Eu não estou permitindo que aquele que um dia possa ter sido meu inimigo venha a se reajustar comigo. Então o processo do aborto também é um não ao perdão. No caso,
Eu evito uma gravidez com sentimento preservativo, falo que planeja uma vida com filho, com uma mulher. Mas eu não sei se no meu projeto migratório estava escrito que eu deveria ter um neném, porque seria um espírito de tratamento, seria meu filho. E chega aqui, eu mudo de ideia e não quero ter filho. De qualquer maneira, é visto como um aborto, porque eu não quis com o filho conscientemente. Mas é prometido esse filho. Vai vir uma outra geração. Então, o primeiro ponto que é assim, existe uma diferença de planejamento e destino, né? Planejamento é quando você traça planos, mas nem sempre eles se concretizam. Eu planejo viajar para a Itália, visitar o Coliseu, conhecer a Torre de Pisa. Aí eu mal consigo chegar na Itália, tá chovendo, fico no hotel, não consigo ver nada. Eu planejei, até fui, mas eu não concretizei aquilo que eu tinha planejado. O planejamento reencarnatório é mais ou menos a mesma coisa. Você vai ter um planejamento, isso não é todo mundo que tem planejamento, lembre-se disso, mas vamos supor que você tem um planejamento e eles falam assim, olha, se você quer viver tal experiência, se você quer desenvolver tal virtude, o caminho da maternidade é bom para isso. E aí você fala, beleza, então, né, vamos lá, tal, e aí eles planejam para você ter um filho. Só que no meio do caminho, como é um planejamento, você pode escolher outra coisa. E aí você fala, não quero. Mas aí você define que você não quer, por exemplo, desenvolver tal virtude por meio da maternidade, mas você, por inconscientemente querer desenvolver aquela virtude, pode buscar um outro caminho. Às vezes sendo uma tia boa, às vezes sendo uma professora de crianças, às vezes sendo uma vizinha que cuida do bebê da sua vizinha. E assim vai. Existem muitos caminhos. Sim, não, isso eu também entendo. Como hoje eu exerço a verdade dos meus pais. Ah lá, tá vendo? São crianças também. Virar criança. Mas eu falo assim, não pode acontecer da gente ter um compromisso com um espírito, a gente vai vir com uma mãe querida e chega aqui mudo. Eu fico com esse lado, com esse espírito, que eu tenho compromisso com ele, chegar antes, a dia depois, eu digo, entendeu? Olha, pode ter sim. A grande questão é que ele fica no aguardo, porque ele só vai nascer para esse compromisso se concretizar se você for buscar a gravidez. E como você decidiu não fazer, ele fala, não vai ser agora, você vai ter que esperar a próxima tentativa. E aí a gente pode sim atrasar esse processo. Só um instantinho. Isso vale também, né, aquelas mulheres que querem muito, que não é que Essas mulheres, elas são geralmente aquelas que, em outras experiências, escolheram abortar. E aí as mulheres que fazem óculos, fazer a fundação como Esse é um recurso que vence a dificuldade física e que nós recebemos por misericórdia divina e que hoje, inclusive, a ciência está trabalhando para que haja o nascimento de crianças em úteros exteriores, em máquinas. Sim, tá? E isso é uma tendência por quê? Porque o que nós vimos? Quando começou a transição planetária, começou a multiplicar o número de encarnados, não foi? Hoje tem cerca de 8 bilhões, mas 200 anos atrás era 1 bilhão. Então o negócio foi aumentando muito grandemente. E agora o que os jovens querem? Não querem ter filhos. Então teve um freio. Mas como a gente precisa muitas vezes continuar com esse processo, a misericórdia divina fala assim, bom, não querem ter filho, então vai vir por outro caminho. E isso está narrado nas obras de André Luiz, esse útero que a medicina, que a ciência está desenvolvendo, tem nas obras de André Luiz. Já tinha sido narrado. Então, a maternidade é um bom caminho para a evolução. Então, assim, essas mulheres que subsistem, eles não têm a mais subsistem, ainda assim, é porque já estava no planejamento dela ou não? Tudo é escolha, né? Fazer um esforço maior. Tudo é escolha. Você pode ter um obstáculo e falar assim, eu preciso desenvolver a minha inteligência, o meu sentimento, eu preciso ter vontade, porque às vezes ao ter filhos eu não tenho vontade de cuidar deles, então vem essa dificuldade, assim, eu preciso ter uma vontade redobrada para agora me fertilizar
pela fertilização in vitro e realmente ter um filho. Então, tudo isso é uma série de fatores que não dá para a gente adivinhar qual é o caso de cada um. Tá? Hã? Era isso? Tá vendo? Ela dá spoiler. Depende do que você me respondeu. Quando você diz que nem todos têm planejamento encarnatório, porque é questão de merecimento, eu não ouvi isso. Não? Para mim, todos. Mas você já ouviu de reencarnação compulsória? Sim. É a mesma coisa. A reencarnação compulsória não dá tempo de você planejar nada. Vai. Você está no topo do tobogã, você empurra e vai. Você vai descer e vai nascer. E é algo, gente, é algo que assim. A gente ouve as coisas, a gente liga uma coisa a outra. Tá? A questão de mérito, a questão de necessidade, vários fatores influenciam para que você possa ter um planejamento, tá? Mas tem espíritos que não têm condições. Você vai pegar um espírito que está lá nas trevas, está no umbral, que está revoltado, e ele precisa reencarnar, porque senão ele não vai se reajustar. Você fala para ele, vamos reencarnar? Ele fala, não quero, não vou. E já faz séculos que ele está ali. Ah, não vai? Vai, compulsoriamente. Só que a própria lei de atração faz isso. Ele não percebe, ele acha que ele vai lá, vou obsidiar fulano, vou atrapalhar fulano, e de repente ele é atraído no momento da fecundação e fala, lascou. Fui nesse processo, porque é uma atração muito forte. É muito... Sim, são espíritos que não queriam vir. Olha que legal que ela colocou, gente. Em geral, os espíritos que buscam no suicídio a fuga da vida são aqueles que não queriam estar aqui. Em geral, tá? Ou então já é suicídio, né? Tem aquela... Podem. Então, mas o que é o suicídio? É aquele que já não queria estar aqui, né? Ok? Oferte-a, embora necessitando, porque é dessa maneira que se consegue aquilo que se anela, né? Que se deseja. Irei encaminhá-la à Câmara de Passes para ser revitalizada, poder pensar com calma e decidir-se pela vida antes que pela morte. Então, a atendente, em todos os momentos, tentou conduzi-la para a decisão pela vida do bebê. Percebo que duas forças se entrechocam no seu mundo íntimo. O sentimento materno frustrado e dolorido, mas inspirado para preservá-lo pelo seu guia espiritual, e o orgulho ferido, fustigado por algum inimigo desencarnado que participa da expiação e que o reencarnante se encontra submetido. Acalme-se e ore, desde que aqui veio em busca de auxílio. Seja humilde, aceitando nossa ponderação, e espere um pouco mais, porque ninguém está esquecido pela misericórdia de Deus. O pedido é para ela repensar, para ela se aprofundar, porque a escolha vai ser sempre dela. A gente não pode decidir por ninguém, né? Posso afiançar-lhe que, ainda esta noite, os céus lhe concederão a lucidez para a decisão feliz. Aqui tem que tomar cuidado, porque você está prometendo uma coisa que a gente não sabe qual é o tempo para a espiritualidade conseguir auxiliar. Mas o fato é que existe uma grande chance de, ainda naquela noite, após o atendimento fraterno, ela sim receber ajuda. E volte quando lhe aprouver. Estaremos sempre de braços abertos, aguardando-a com carinho e alegria de servi-la. Chamou um dos auxiliares e pediu-lhe que encaminhasse a paciente ao concurso benéfico dos passes em outra dependência ao lado. Então a moça foi tomar passe. Notei que o espírito obsessor não pôde acompanhá-la, vencendo as naturais barreiras da sala de fluidoterapia, ficando detido no local do atendimento. Essa não é uma realidade. Muitas vezes o obsessor acompanha sim, só que lá no passe, se a pessoa tem sensibilidade mediúnica, ele pode se manifestar. E ali ele recebe ajuda também. Tá? Não é algo que deveria ser normal, mas em casos em que não tem outra chance, ele precisa de ajuda agora, ali pode ser o primeiro socorro imediato. Desculpa. Pode falar. Se manifestar dentro da sala de passe, não é um suicídio. Então, não é o ideal. Não é o ideal. Mas muitas vezes a pessoa não consegue impedir a passividade. Porque o assistido tem mediunidade. E ele não é um médium equilibrado. Então, ele não consegue impedir. E aí ocorre a manifestação por dois motivos. Primeiro, o espírito precisa de ajuda. Segundo, a pessoa precisava mostrar que ela é médium, porque tem muita gente que chega com mediunidade na casa espírita e fica quietinho.
Está passando por perturbação lá fora e não fala. Vê espírito, não entende. Não, mas vê espírito, sente, incorpora, chega na casa espírita e tem vergonha de falar. Aí o que os espíritos fazem? Deixa ela incorporar, porque daí os trabalhadores vão socorrer, vão orientar, vão auxiliar. Eu cansei de pegar casa assim. Aí você vai ver a pessoa fala assim: você tem mediunidade? Não sei, mas eu vejo espírito. Você vê que ela não entende. Aí você vai entender, mas por que aconteceu dentro da casa espírita? Porque um lugar protegido, certo? Ocorreu porque ela precisava mostrar que ela tem aqui. Tô dando spoiler. Ainda prevenir uma gravidez, mas se tivesse. Tá. A concepção ela não é exatamente no momento do ato sexual. Ela pode levar algumas horas, pode levar até alguns dias. Então, em teoria, essa pílula não seria um aborto. Mas isso pode variar. Quanto tempo levou para ocorrer a concepção? Por isso que não é garantido. Pode engravidar. Entendeu? Então, o ideal é o diálogo antes, a conversação, é entender que para o ato sexual, se não quer ter filho, se protege antes, para já diminuir os riscos, ou pelo menos, se vier, os dois já estão conversados. Ó, se acontecer, a gente vai ter que assumir, a gente tem responsabilidade sobre isso. Mas o ideal é que a gente não quer nesse momento, não quer ter, então a gente vai se proteger. Ok? Não? Pode falar. Por exemplo, eu já vi casos que a pessoa teve casado, Certo, uma relação, acha que foi a pessoa, certo. está lá, sei lá, quanto tempo juntos, e de repente acontece uma gravidez, que a mulher, né, sei lá, a gente até conversou lá, descuidou. Certo. E daí depois da gestação, por exemplo, o homem muda e aquela relação finda. Então, assim, não tem garantia de nada. Você também conversar e deixar claro, assim, é uma questão de comunicação, clareza, mas garantia não tem. Não Eu tem sei. como garantir. Uhum. Não, ninguém tá dando garantia. A gente está falando para a gente adotar um procedimento de responsabilidade, o que é Porque, diferente. por exemplo, essa mulher, ela gosta, por exemplo, bom. Também não gosta desse filho. Uhum. Eu Sim. já vi muita mulher casada, assim, já ouvi, né? Sim. Eu já ouvi muito assim, a mulher era casada, tinha estrutura financeira, estrutura familiar, quer dizer, o marido lá, e não, né? Cortou e pronto, isso uma escolha dela. Não concordo, lógico, não concordo, mas tipo assim. Sim. A conversa, o diálogo é para tentar evitar isso. Mas não significa que é 100%, assim como os métodos de prevenção não são 100%. Entendeu? Então, quando eu falo para vocês para a gente ter essa postura de conhecer melhor o parceiro, de conversar sobre as expectativas, é como se fosse um planejamento familiar. É olhar para o sexo como uma coisa que é, ao mesmo tempo, gostosa, mas também responsável. Entendeu? É começar a mudar a consciência. Porque é a mesma coisa de você falar assim, olha, o policial militar, ele não pode sair dando tiro por aí. Mas ele é armado, ele leva uma arma. Então, se ele não tiver orientação de como usar o instrumento, ele vai fazer besteira. Ele precisa ser orientado. Se ele não receber orientação, aí ele recebeu orientação, ele foi lá e usou errado. É o mesmo caso. Ele foi orientado antes para tentar prevenir que ele usasse de forma errada. Não significa que ele vai realmente usar da forma certa. Tudo, para nós ainda, espíritos tão imaturos, é um processo de aprendizagem. Se a gente se esforça nesse quesito, a chance de dar errado é menor. Isso é o que eu vejo, eu vejo uma distância gigante entre eu ter consciência mental, saber ter uma informação e fazer. Perfeito. Fazer isso com a minha vida. Perfeito. Isso não só em relação a bolsa, em relação a tudo. Tudo. Então, assim, eu vou lá, estudo muitos livros, entendo tudo, tal, que chega na prática, Sim. desanda o negócio, que aí é outra, né? E daí, por exemplo, a gente sabe que abortar é errado. A gente sabe que tirar a vida de alguém é errado, mas assim, tem gente que faz isso por diversão.
Sim, Tem gente que faz isso com muita tranquilidade, sabe? Que tá contra a lei, sabe que espiritualmente é mal visto em várias religiões. Mas mesmo assim, a pessoa opta em fazer aquilo e faz e fica bem, porque nem todo mundo aborta e fica mal. então calma aí. Já vi mulher que abortou e, tipo, Aham. ela lida bem com aquilo ali, Sim, com a sim. tranquilidade. Você olha e fala, gente, por que a pessoa está se sentindo assim? Tá tão tranquila, né? Ó, esse bem ele é relativo. Porque muitas vezes a gente olha para as pessoas e acha que a pessoa é feliz, que a pessoa está bem, que a vida dela é maravilhosa, que a gente queria ter até a vida dela. No entanto, a gente não está calçando os sapatos dela. Então, a lei divina é para todo mundo. Independente dela parecer não estar mal, como você julga, não está em depressão, não está sofrendo por aquilo, tal, cedo ou tarde a lei vai atuar. E a lei, ela permite a gente viver experiências para ver se a gente dá um tempo, vamos ver se arrepende, vamos ver se modifica. E se a pessoa não faz, a lei busca no momento em que quanto mais você estica isso, mais doloroso é o retorno. Então não se preocupe, porque todos vão assumir a responsabilidade dos seus atos. Tá? Isso é para todo mundo. Não tem como fugir. Como eu falei para vocês, o espírito do bebê abortado, ele vira o obsessor. E aí é muito raro esse espírito abortado ele conseguir perdoar logo de cara. Porque a revolta é muito grande. Ele foi assassinado. Ele sente como se ele fosse assassinado, entendeu? Esse é o problema. O caso que a colega perguntou, essas pessoas não estão ali procurando ajuda de uma cantina, não que não tenham procurado ajuda no momento de alguém, de um colega de um amigo. Eu acho que sempre a pessoa acaba pedindo uma opinião. Mesmo inconsciente, ela sempre pergunta, eu deveria estar fazendo isso ou aquilo? Mas desse tipo de caso que a pessoa não lê, às vezes você se depara com essa situação. Eu já me deparei na juventude. Só quando é jovem, mais jovem ainda, fica mais difícil você ter paciência para lidar com a pessoa, mas como tentar trazer melhor essa explicação para ela, porque nem sempre ela está atrás de um viés religioso, mas ela ainda assim está procurando ajuda na consciência dela. Então, como que a gente pode trazer isso? As terapias, elas orientam a pessoa a buscar se reequilibrar, a buscar compreender as suas responsabilidades, a viver a vida com retidão. E é um caminho para ela ter ajuda. Por isso existem terapias em várias áreas. Tá? Não precisa ser só dentro do ambiente religioso. Então, a proposta desse estudo aqui, ele está focado no espiritismo, que é o diálogo fraterno dentro da casa espírita. Mas pode-se recomendar outros caminhos. Se a pessoa não tem religião e não quer saber de religião, alguém para com quem ela possa desabafar, com quem ela possa fazer uma terapia e tirar dúvidas. Porque muitas vezes esses profissionais podem ajudar. Às vezes só um momento de ela nesse momento nem parou para pensar nisso. Sim, mas um dia pode parar e é aí que vê o baque. Né? Então, assim, a gente entender. Tem pessoas que vão estar conscientes e tem pessoas que vão demonstrar uma certa inconsciência que é temporária. Ela é temporária, porque uma hora vem. E é importante pessoas cristãs, né? Vamos dizer assim, você ser um cristão é tentar lembrar de converse com alguém antes de tomar a decisão. Sim, Suicídio, converse com alguém. sim, você não precisa falar de Jesus, você não precisa falar de religião, você precisa falar de amor. Você precisa acolher. Você precisa ajudar aquela pessoa a se amar, a se acolher, a se respeitar. Porque, querendo ou não, ela pode ter cometido um crime, mas ao mesmo tempo ela é vítima de si própria, às vezes ela é vítima das pessoas ao redor, a gente não sabe o que levou ela a fazer essa escolha. Então é sempre ter um olhar caridoso para com o próximo e entender, nesse momento, essa pessoa está precisando de ajuda, não de condenação. Que a pior coisa que tem é você querer impor seus princípios morais e falar, você está errado, você não pode fazer isso. E principalmente não só dessa forma de viver. Tudo bem, é uma escolha sua, mas existe outro caminho, né? Não é só, Existe. não façam, façam. Sim.
depende da justificativa da pessoa. Por exemplo, quando se trata de um estudo, a pessoa ela sofre, ela tem aquela justificativa. Eu vou toda vez que eu olhar para essa criança, eu vou mudar. Isso depende. É como eu falei aqui, é um caso bem delicado, nós já falamos desse caso do estupro, tá? E assim, o que a gente deve considerar é a lei divina manda preservar a vida. Ninguém sofre o estupro porque tem um motivo que a gente causou aquilo e que a gente atrai uma expiação na qual a gente vai ver se é uma experiência que para nós é extremamente dolorosa, mas que provavelmente a gente foi o causador de outra oportunidade. A gente não lembra, mas a gente pode ter feito. E o que é importante a gente entender é que a orientação à vida é o melhor caminho. Né? A nossa amiga Thais ela chegou a dar um exemplo que ela conhece uma pessoa que nasceu de um estupro, hoje é uma pessoa saudável, uma pessoa feliz, uma pessoa boa, e o que para ela? Ela merece viver? Muito. Se essa pessoa, sabendo que veio de um estupro, ela está viva e ela é uma boa pessoa, você fala assim, se tivesse decidido por ela morrer, ela não seria essa boa pessoa que ela é hoje, ela não teria tido essa oportunidade de viver. Né? Então, assim, a mãe, é lógico, precisa de muito amparo, muito auxílio, a gente precisa ter sensibilidade, a gente não está aqui para julgar o que ela vai decidir, tanto é que a atendente está conduzindo-a para preservar a vida do bebê, mas vai deixar a ela o direito de escolher. Ok? Diga. Vocês vão sair daqui só amanhã, vai lá. Esse conduzir é o antes. Vem a dúvida, caso de família. Não me arrependo, mas quero me livrar do obsessor ou do sofrimento. Então a pessoa vem, a ideia da pessoa vem, ela fala, cometi, fiz isso, ou então ela nem fala, né? Ela fala, tem um obsessor, e aí durante os tratamentos entendi, mostrado o que aconteceu, e aí ou a pessoa em algum momento chega e fala, mas aí ela não demonstra, ou ela está em uma posição, não me arrependo, eu fiz por conta disso, não me arrependo, mas eu quero me livrar dessa obsessão, desse sofrimento, porque eu estou, né, numa questão de obsessão. Qual que é o nosso... Não existe libertação quando não há arrependimento sincero e pedido de desculpas. Não tem. Por que o auto-perdão? Porque tem o auto-perdão, mas tem que ter o pedido de perdão dela para o obsessor. O obsessor não encontrando nela verdadeiro pedido de desculpas, o sentimento emanado, não tem desobsessão, ele continua obsidiando. É só para ti. Lembra da história? Jesus fala de uma história que é a seguinte: o espírito do mal é tirado e vaga por lugares ermos. E ele se cansa e decide voltar para casa. Chegando na casa, ele encontra tudo organizado na matéria, mas o íntimo da pessoa está desorganizado. Ela não perdoou, ela não se arrependeu, ela não mudou. Então ele vai e chama outros 7, representando completude, porque isso é um processo obsessivo que é assim: você foi para a desobsessão, deu uma afastadinha no obsessor, você sai da desobsessão do mesmo jeito que você entrou, sem se melhorar, você não fez nenhum esforço, ele volta e ainda traz seus comparsas. Eu acho que está perfeito falando isso, ele fica até falando que ela me chamou de volta. Nas reuniões mediúnicas, gente, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu vim aqui para me libertar do obsessor e tal. O obsessor, quando se manifesta, fala assim: eu quero ir embora, ela fica me chamando. Eu quero ir embora, eu já cansei dessa pessoa, mas ela continua me atraindo. E é isso, é a pessoa que verdadeiramente não mudou. Ela tá achando que ela vai vir na casa espírita e a gente faz assim com o obsessor. Peguei você, Miguel, sai. Mas aí, como que a gente faz? A gente explica isso. A pessoa fala. Ela não quer. Ela não se arrepende, ela não sente. Então você fala para ela: a gente não tem como ajudar, porque você não quer melhorar. Mas será que a gente não consegue tentar doutrinar ou fazer esse caminho com ela aos poucos para ela
deixar de ficar endurecida? Ou será que é dar muito complicado? Você pode convidá-la a vir assistir as palestras, a participar dos estudos, para que ela vá refletindo e ela escolha fazer suas próprias mudanças. Mas você não vai mudá-la, porque se fosse assim, Jesus chegava lá em... Vamos chegar lá em Herodes. Falou, Herodes, vem cá, bater um papo contigo. Tu tentou me matar, rapaz, quando eu tinha 2 anos de idade. Agora você para com isso. Jesus não fez isso. Ele poderia chegar em Caifás e falar assim, eu sei que no futuro você vai me crucificar. Então não faz. Pode parar. Para com essa ideia que você está errado. Mas ele não fez. Porque Jesus mostra para nós que a gente não está aqui para mudar o outro. Para se mudar. Você pode convidá-la a participar, a refletir, a tentar desenvolver princípios morais elevados, mas se ela não quer, ninguém consegue fazer isso. Porque não é de fora para dentro, gente. A mudança é de dentro para fora. Ok? Ao terminar a operação de auxílio, a jovem apresentava-se mais calma, o feto fora beneficiado por fluidos vitalizadores e, amparada pelas energias balsâmicas, estaria defendida da interferência do verdugo por algum tempo. Né? Então, um refrigério para ela. Ato contínuo, o mentor Felipe sugeriu-nos o acercamento à genitora a fim de prepará-la para as notícias, de forma que, tomada de espanto, não investisse em favor do aborto cruel, desfazendo todo o trabalho executado. Ou seja, a espiritualidade foi envolver a mãe da moça, que estava induzindo ela também ao aborto, para que ela não atrapalhasse tudo que foi feito ali. Obedecendo às instruções mentais do diretor da casa, o espírito que desencarnara em plena juventude aproximou-se da senhora que aguardava a filha e inspirou-a à oração, sendo logo atendido em face da expectativa em que a mesma se encontrava após o que lhe aplicou o socorro fluídico. Graças a Deus, ela aceitou a sugestão e ela ali, estando na casa espírita, fez uma oração, o que afastaria também qualquer ação do obsessor para tentar fazer com que a mãe induzisse de novo a filha ao aborto. O amigo Felipe informou-nos que, naquela mesma noite, seria programada uma atividade mediúnica em nosso plano, a fim de esclarecer a ocorrência e contava conosco para o desiderato, ou seja, o atendimento fraterno agora se desdobraria no plano espiritual durante o sono da mãe. Matar sob qualquer pretexto é violação dos códigos da vida que ninguém tem o direito de recomendar. Notem, não é uma fala minha. Isso aí é a espiritualidade que trouxe através dessa psicografia. Matar não é correto. Quando o paciente solicita a eutanásia, o ato converte-se em suicídio covarde e, quando é aplicada sem o seu conhecimento, por encontrar-se sem possibilidade de decisão, torna-se um homicídio vergonhoso. Então, quando a pessoa quer a eutanásia para si, ela está se suicidando. Quando alguém faz sem o consentimento dela, é assassinato. De qualquer forma, os dois lados é um crime. Suicídio passivo é também? O que é o suicídio passivo? Flush, por exemplo. É um suicídio inconsciente. Tá? Mesmo que ele já tenha informação, porque espiritualmente É porque fumar o cigarro não vai matar imediatamente, mas vai diminuir o tempo de encarnação. Então, é uma morte indireta, mas ele não tem o mesmo peso que você pegar e cortar os pulsos e morrer na hora, entendeu? Então, assim, é mais grave você fazer aquilo intencional. Eu quero morrer. Quem fuma, não fuma assim, eu vou fumar porque eu vou morrer mais rápido. Não é esse o motivo, certo? Então, ele não é um suicídio consciente. Assim como quem bebe, assim como quem usa droga, assim como quem faz. Quem come muito, entendeu? Mas está num processo. O próprio André Luiz é um exemplo disso. Como é que ele se encontrou ao despertar? Acusado de suicídio. Mas ele não reconhecia o suicídio. Ele falou, cara, eu não fiz suicídio. Ele era médico, ele sabia, eu não cometi suicídio. Aí até esclarecer que algumas atitudes prejudiciais ao corpo físico podem ser consideradas um certo suicídio. Principalmente um médico. Vai falar que o médico não sabia que fumar faz mal. Que promiscuidade. Ele traía a esposa, né, e pegou sífilis. Então, tudo que ele fez, de certa forma, era perigoso. Como médico, ele tinha conhecimento. Pesou um pouco mais para ele. Mas a gente tem que tomar cuidado, tá bom?
A função da medicina é sempre de atenuar a dor, de prolongar a vida, jamais decidir pela condenação à morte. Já passava da meia-noite, dirigimos-nos à sala dedicada especificamente ao atendimento, encontramos diversos membros dos serviços normais presentes, incluindo a atendente fraterna, que se encarregara de esclarecer a cliente aflita. Então, os trabalhadores do centro espírita também se desdobraram durante o sono e estavam lá. Aí você fala assim, nossa, já trabalhei bastante no centro espírita hoje. Você nem sabe para onde você vai depois. Logo depois, trazida em espírito por dois cooperadores que se encarregaram de desdobrá-la durante o sono, a irmãzinha, que se apresentava calma, foi acomodada, semi-desperta, em um lugar especial, na primeira fila onde estavam os assistentes. Minutos depois, adentrou-se telementalizado pelo diretor espiritual o verdugo, que se debatia, desejando libertar-se das energias que o coarquitavam, mantendo-o presente. Os espíritos superiores, então, estavam mentalmente prendendo aquele espírito para que ele participasse desse encontro. Então, lembre-se, livre-arbítrio tem limite. Não é tudo que eu posso fazer, não. Iniciado o labor santificante, o diretor espiritual da casa explicou a finalidade da reunião, informando que se tratava de um auxílio direcionado especificamente à jovem e ao seu filhinho, bem como ao adversário que tramava a tragédia. Então, os três envolvidos. Petitinga e nós, convidados a participar do ministério, sentamo-nos junto à mesa onde se encontravam o orientador, dois médiuns, dois passistas e mais um servidor atento. Então veja que tem médiuns no plano espiritual. Existe mediunidade de um espírito para outro espírito. Porque o que ele se reveste é de um corpo espiritual. É um corpo, gente. Que possui o quê? Centros de força, os chamados chakras. E é através dessa conexão com o centro de força que ocorre a mediunidade. Aí você fala, mas por que tem mediunidade no plano espiritual? Por quê? Quando um espírito de luz desce à região do umbral para auxiliar alguém, ele é visto? Não. Porque a densidade vibracional é muito diferente. Ele vê o inferior, mas o inferior não vê o superior, ok? Aí ele precisa muitas vezes de ajuda de um outro espírito que esteja mais próximo naquela camada vibracional. E aí ele pode se conectar a esse espírito e transmitir a mensagem através daquele espírito. Isso é mediunidade através de espírito. Então não achem que é só aqui no corpo físico, tá? Eu não lembro se em algum livro que tem um caso desse que é uma pessoa que estava no grau, e aí ele não conseguia pensar em palavras, e aí a ajuda era de uma moça plano que via a tela mental dele, das imagens, e ele conseguia fazer o tratamento. Sim. E existe até uma narrativa, uma história do Chico, em que ele foi em desdobramento levado no plano espiritual para psicografar. Para escrever cartinhas que seriam entregues para o espírito no umbral, em nome de quem? Da mãezinha dele, que estava num plano muito superior. Para chegar a mensagem da mãe até ele. Que bacana, né? Imediatamente, acompanhamos a comunicação do espírito em processo de reencarnação, atormentado, se apresentando em estado de ansiosidade e inusitada emoção, suplicou à mãezinha que o não matasse. Gente, é o bebê. É o espírito do bebê, tá? A reencarnação em curso, disse com especial tonalidade de emoção, é decisiva para o meu progresso. Ele precisa dela. Eu sei que as circunstâncias dolorosas do processo representam o resultado da experiência malograda há menos de 60 anos, quando optei por suicídio nefando através de arma de fogo na cabeça, causando dano ao cérebro, vai nascer no encéfalo. Ok? Perturbando-se com a evocação do suicídio e amparado pelo irmão Felipe, continuou tartamudeando. Ele falava, gente, devagarzinho.
Além desse gesto tresvario, outro há que se soma como responsável pelo atual retorno, assinalado pela ausência do cérebro. É certo que o sofrimento será por breve tempo, enquanto dure a estada no corpo. Ele já está falando que ele não vai viver muito tempo. Ele precisa vir. E estertorando continuou: sofro muito, sentindo-me em um pântano de sangue e cadáveres. De onde que a mãe tem a visão? O próprio filho projeta nela a imagem. O obsessor aproveita e aumenta isso, né? Aí você fala assim: eu engravidei e tive desejo de comer jaca com chocolate. Aí você fala: de onde vêm esses desejos que você nunca gostou daquilo? Senão do espírito que está ali na barriga e que mistura os desejos dele com o teu. Né? Necessito sair dele. Rogo socorro e compaixão, que reconheço não merecer, mas que necessito com urgência, a fim de poder recomeçar mais tarde, em condições normais. Sei que sou responsável pelo crime que pratiquei, por isso que me submeto às leis de Deus, que me impõe sofrimento desde agora, ampliado pelo temor de não chegar ao fim a expiação que me está depurando. Se ele não conseguir nascer, ou pelo menos ir até o final, se for abortado, ele não vai conseguir o seu intento. E ele quer se libertar daquilo, ele está sofrendo muito por ter cometido suicídio. Tá? A jovem, algo assustada por não compreender o que se estava passando, foi tomada por um sentimento de piedade que a emocionou, levando-a a expressar-se de maneira objetiva e direta: tenho medo dessa gravidez. Então, mesmo lá no plano espiritual, nós não mudamos, nós somos quem nós somos. E ela manifesta, continua com medo. Né? Todos me dizem que o melhor é libertar-me dela, antes que se complique. O ser que está para nascer é um monstro amaldiçoado por Deus. O irmão Felipe solicitou ao amigo Petitinga atendesse a irmã receosa. Concentrando-se, tomado de compaixão, o nobre doutrinador começou a exteriorizar uma delicada luminosidade que lhe saía do chakra cardíaco, enquanto, acercando-se da mãezinha aflita, lhe disse: a maior monstruosidade é o ódio que leva o indivíduo à prática dos crimes geradores de sofrimentos inesperados. Monstro é quem pratica o mal. E ele está colocando isso para ela por quê? Porque se ela cometeu o aborto, ela se torna o monstro que ela tanto teme. Né? Filho dileto do egoísmo, esse outro monstro que remanesce da nossa animalidade primitiva tem que ser enfrentado com as bênçãos do amor, a fim de ceder lugar à misericórdia e à compaixão em favor dos que recomeçam a vida física limitados. O filhinho que se encontra no seu ventre e roga oportunidade não é por Deus amaldiçoado, porquanto está sendo honrado pela sua mercê. Para renascer na carne, aprender a respeitá-la e preparar-se para futuros cometimentos. Ou seja, ele já viveu com ela, ele já a desrespeitou em outras épocas e agora ele está tentando reajustar isso. A deformidade física que pode não ser bela aos olhos daqueles que não entendem a grandeza do espírito, mas, em alguns casos, reveste espíritos nobres que assim se apresentam para melhor servir a humanidade. Gente, tem espíritos com deformidades físicas que são verdadeiros anjos nascidos na Terra. Eu conheci uma. Eu conheci uma pessoa que você olhava para ela e você via a dificuldade de andar, a dificuldade de falar, inteligentíssima, mas um coração. E certa feita eu estava na escola de aprendiz e um médico estava sentado do meu lado. Quando essa pessoa entrou, ele falou: Igor, você viu quem entrou? Eu falei: fulana. Ele falou: não, um anjo. Quem olha com os olhos vê aquela aparência. Eu enxerguei aquele espírito iluminado. No caso do nosso querido irmão, é um divino favor em benefício dele e certamente da irmãzinha também, ou seja, para ela também seria.
Além da casca dura de muitos frutos, na sua intimidade estão a polpa, as sementes e a vida alimentícia, que lhes perpetua a espécie, não sendo impedimento para a beleza interior, nem para a fertilidade, antes construindo-se apanágio de preservação e de defesa. Enquanto o necessitado lhe suplica amor, a irmãzinha revida com animosidade, a seu turno, solicitando o amor divino. O que ele está falando? O filho pede que você o ame e deixe nascer. Você devolve para ele ódio, mas você pede a Deus misericórdia. Tem alguma coisa que não está certa. Né? Algo de errado não está certo. Não lhe parece paradoxal querer para si o de que, dispondo, não deseja doar? A gente quer muito receber, mas nem sempre a gente está disposto a compartilhar. Somente temos o que oferecemos, assim, tudo quanto desejamos em nosso benefício, deveremos fazer em favor do nosso próximo. Ouvide, não esqueça a aparência dele, que não será sequer percebida na forma, e receba o Filho de Deus com ternura e gratidão. Será esse gesto que irá contribuir para diminuir-lhe a carga de aflições que vem padecendo. Então, taxou claramente. Se aceitar que ele nasça, vai ajudar esse espírito, vai diminuir seu sofrimento. O amor é o antídoto para todos os males. Em qualquer situação, é sempre o amor o definidor de rumos. Ao fazer oportuno silêncio, a irmãzinha rendeu-se rogando: Anjo de luz, mensageiro de Deus, tenha piedade de mim e ajude-me nos meus receios. As lágrimas coroaram-lhe as palavras nascidas nas fontes augustas do coração. O amoroso amigo, igualmente comovido, retrucou-lhe: Sou somente seu irmão mais amadurecido nas experiências do sofrimento, mensageiro de Deus, como também você o é. Neste momento, incumbido de falar-lhe ao coração, dorido, mas rico de belezas não exploradas e de amor não vivenciado. Entregue-se a Deus e Ele fará o que será de melhor para todos nós. As orientações não são diferentes do que ela recebeu no diálogo fraterno, mas são com palavras mais profundas. Né? Abraçou-a ternamente, enquanto o comunicante agradecia, quase sem poder expressar os sentimentos. Logo depois, outro médium em transe deu lugar à comunicação do verdugo iracundo que gritou: E como eu fico nessa história pieguista de amor, de perdão, de misericórdia que ninguém nunca teve para comigo? A seguir trava-se o diálogo com o espírito que estava induzindo ao aborto do anencéfalo para, ao mesmo tempo, gerar a morte da mãe durante o infanticídio por motivo de vingança de ambos que o haviam traído em existência anterior. Então a traição gerou a obsessão e ele queria que ela abortasse, porque com isso ele conseguiria com que ela desencarnasse e ele prejudicaria os dois. Se tudo é um perdão, mal resolvido. Só o perdão libertaria nesse caso, resolveria toda a questão, que é o que eles estão tentando ali. Permite nascer, para de obsidiar, deixa a vida seguir seu rumo. Né? Já não é muita dor e sofrimento ter um filho nessa condição? Já não é muita dor e sofrimento nascer nessa condição? O espírito que estava reencarnando como anencéfalo o havia assassinado para ficar com a sua esposa e posteriormente abandonado por ela, se suicidou. Tudo isso tendo como pivô a mesma mulher que agora estava gestando. Eu falei para vocês, quando você olha só o presente, gente, é a ponta do iceberg. Quando você estica os laços kármicos, as encarnações, você fala, não tem nada errado. Tudo está seguindo o seu curso de reajuste, de reparação. Mas a gente não tem como conhecer isso. De consequências dos nossos próprios atos. Por isso, ame. E não traia, pelo amor de Deus. Vamos tomar um lanchinho?